Já dei aí uma tolerância de 5 minutos. Então vamos ao nosso assunto. Assunto de hoje: raiz quadrada exata de números racionais. Bem, gente, então vamos lá, né? Vamos começar. Veremos então uma introdução aqui. Para determinar a raiz quadrada de um número racional, iremos calcular a raiz quadrada do seu numerador e do seu denominador. Exemplo: determine a raiz quadrada exata de raiz de 81/121 avos. Vejamos a solução. Basta calcularmos a raiz do numerador e do denominador da fração. Ou seja, raiz de 81/121 avos é a mesma coisa que raiz de 81 raiz de 121 avos. Bem, se nós fizermos aqui as continhas, nós vamos saber que raiz de 81 é igual a 9, né? E raiz de 121 é igual a 11. Lembrando que quando a raiz vem sem o índice dela é 2, né? Então, isso será igual a 9/11 avos. Vejamos então uma definição informal. Seja A e B pertencente aos reais e B diferente de zero. Então, raiz de A, B, avos, é igual a raiz de A, raiz de B, avos. Tá bom? Então, gente, o assunto de hoje é bem simples, é bem fácil, é só isso. Vamos fazer o seguinte exercício, ó. Questão 6 da página 122 do nosso livro, tá bom? Calcule o valor das expressões. Então, nós temos aqui várias expressões de acordo com o que nós vimos. Vocês vão calcular o valor delas. Algumas já estão na forma direta, como essas aqui, ó. Tá bom? Outras não estão na forma direta, mas vocês podem transformar. Por exemplo, 0,25. Ah, 0,25 não é um número racional. É sim. Todo número decimal é um número racional. E como é que vocês vão transformar esses números decimais em números racionais? Bem, eu vou dar um exemplo. Suponha que eu tenho 0,137. Esse número é decimal e eu quero transformar ele em racional. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever o número sem vírgulas e sem os zeros à esquerda, tá bom? Ou seja, eu vou escrever 137, que será o meu numerador. E então eu vou passar o meu tracinho de divisão e vou fazer o meu denominador embaixo. E quem será o meu denominador? O meu denominador será o número 1 acrescido de vários zeros. Quantos zeros serão? Serão tantos zeros quanto forem as casas decimais. Como aqui são 3 casas decimais, nós teremos 3 zeros. Ou seja, 0,137 é o mesmo que 137 mil.
Ok, né? Já deu a hora, já dei prazo, então vamos com a resolução. Item A da questão 6, página 122. Raiz de 16 nonos. Isso é igual a raiz de 16 raiz de 9 avos, né? Raiz de 16 é 4. Raiz de 9 é 3. Então, resposta do item A, 4 terços. Vamos então com a resolução do item B. Ó, raiz de 0,25. Isso vai ser igual a raiz de 25 centésimos. Não é isso? Duas casas depois da vírgula, 2 zeros depois do 1. Raiz de 25 centésimos é 25, raiz de 25, raiz de 100 avos, não é isso? Que é a mesma coisa que raiz de 25, 5. Raiz de 100, 10. 5 décimos. Vamos então com o item C. Raiz de 25, 36 avos. Isso é igual. Raiz de 25, raiz de 36 avos, que é a mesma coisa que raiz de 25, 5. Raiz de 36, 6. 5 sextos. Esse é o nosso item C. Item D. Raiz de 1/4. Isso aqui é raiz de 1. Raiz de 4 avos, que é a mesma coisa que raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2. É a mesma coisa que 1/2, né? Agora, raiz de 49 centésimos. Isso aqui é a mesma coisa que a raiz de 49, raiz de 100 avos. Bem, raiz de 49 é 7. Raiz de 100 é 10. Isso é a mesma coisa que 10 sétimos. Para encerrar, item F. Raiz de 1,96. Isso aqui vai dar 196 centésimos. Ok? Duas casas depois da vírgula, 2 zeros depois do 1. Então isso aqui é a raiz de 196 centésimos, que é a mesma coisa que a raiz de 196 raiz de 100 avos. Bem, quanto é a raiz de 196? Vamos fazer a seguinte conta aqui.
Ó, raiz de 10 é 100. Desculpe, raiz de 10 é 100 não. 10 ao quadrado é 100. 20 ao quadrado é 400. Então, raiz de 196, ela está entre 10 e 20. Qual é o número entre 10 e 20 que nós multiplicamos e termina em 6? Ou 14 ou 16, não é verdade? Então eu vou tentar 14. 4 vezes 4 é 16. 6 vai 1. 4 vezes 1, 4 mais 1, 5. Né? Pular a casinha da dezena. 1 vezes 14, 14. Somando, nós vamos ter o valor que é 196. Tá bom? Então, já que a gente determinou que a raiz de 196 é 14, raiz de 196, raiz de 100 avos, vai ser a mesma coisa que 14 décimos. Bem, com isso aqui a gente